Senhor, agradecemos a Ele por mais esse dia de culto. Senhor Deus e Pai, soberano Deus, glorioso, majestoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, neste exato momento, juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu povo, meu Pai, nos reunimos, Senhor amado, nas noites de domingo, Senhor, nas noites de quinta-feira, para aprender mais da tua palavra, ser o culto denominado culto do pão, o culto do ensinamento, Senhor amado, da tua poderosa palavra. É um culto, Senhor amado, referente, Senhor Deus, ao ensinamento, Senhor, da tua poderosa palavra. Que nessa noite o Senhor possa cheirar com incenso suave das suas narinas, ó meu Pai, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, fica conosco, meu Pai, tudo é para a tua honra e para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar nesse instante. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Graças e louvores ao nome dele. Quero convidar aqui a missionária Lúcia para estar adorando o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Glória a Deus. Depois a irmã Tássila também está com a oportunidade de louvar a Deus com mais um hino da harpa cristã. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar o Senhor, né, igreja? Como é bom adorar o Senhor, glorificar o Senhor através do louvor, através da nossa adoração a Ele, aleluia. Possamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma nessa noite. Nós vamos louvar o hino de número 11, da harpa cristã, você que sabe. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. É noite de vitória, amém? Aleluia, número 11. Ó cristão, ei avante, por sua igreja fiel a lutar. Não, gente, vamos começar de novo, né? Ó cristão, ei avante, por sua igreja, a sua igreja lutar, com a palavra essa espada flamante. Vamos, irmão, pelejar, cante. Ó irmão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, boa nova aos perdidos levar, por cidades e vilas adiante, salvação vamos nós proclamar. Ó cristão, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, pois a aurora já vemos raiar, desse dia em que Cristo triunfante neste mundo há de sempre reinar. Ó cristão, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, vestilários da fé vamos ser, e a vanguarda do exército brilhante, que gloriosa vitória há de ter. Ó cristão, sempre avante na vida,
Vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristão, ei avante, com coragem, sem nada temer, com Jesus divinal comandante, nós havemos, irmãos, de vencer. Ó cristão, na lida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida. Vamos, pois, com Jesus pelejar. Amém. Agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nosso Salvador. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Espírito, alma e corpo, oferta-te, Senhor, com mostras verdadeiras, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Aleluia, Deus. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a provissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nosso Salvador Jesus. Aleluia, Jesus. Eu convido a igreja a ficar em pé neste exato momento, por gentileza. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, abra em Provérbios 3. Provérbios 3, vamos ler todos juntos, alternadamente, como os nossos irmãos sabem, como é de costume a nossa leitura. Provérbios 3, no verso 1, glória a Jesus. Aleluia. Provérbios 3, vamos estar lendo de forma alternada. Quantos os nossos irmãos encontraram, diga amém. Amém. Leamos a palavra do Senhor que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Acharás
Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele te livrará as tuas veredas. Não sejais sábio nos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será recaído para o teu filho e pergunta aos teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se enxugará os teus celeiros abundantemente, então faltarão de todos os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da tua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem é bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o Senhor que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa do que os rubins. Tudo o mais possas desejar, não se pode compará-la. Verso de número 16, todos nós. Ao vento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Aleluia. Riquezas e honra. Oramos ao Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor amado, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia tem estado sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor amado, por cada repreensão, porque nós acabamos de ler, Senhor amado, que o Senhor castiga, o Senhor chama a atenção, o Senhor, meu Pai, corrige ao filho a qual o Senhor ama, e estamos enquadrados, Senhor amado, nessa repreensão, e que a tua palavra, Senhor, nessa noite, Senhor amado, produza o resultado a qual está sendo mandado, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar nesse instante. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Agora, com as nossas contribuições, dízimos, ofertas, votos na presença do Senhor. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele sim é digno de glória, é digno de toda a adoração. Quero convidar aqui, glória a Jesus, para estar adorando o nome do Senhor, o irmão Tiago, glória a Deus, irmão Tiago, para estar adorando o nome do Senhor enquanto nós contribuímos para mantimento e manutenção, aleluia, da casa do Senhor. Quero convidar aqui o pastor Leísio para fazer essa oração pelos ofertantes e dizimistas da casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, Jesus, com oferta, recebe, papai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, bendito é o nosso Salvador Jesus. Do Cordeiro, louvado seja Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Oramos. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de infinita graça e misericórdia, Senhor eterno, eu te apresento neste momento, meu Pai querido, a cada dizimista, a cada ofertante, a cada contribuinte, a cada cooperador da tua casa. Meu Deus, que o Senhor venha repreender de suas finanças, meu Pai querido, o devorador, o cafanhoto, o destruidor, repreendendo todo espírito de miséria, meu Pai querido. Abra a porta, dentro da porta, abençoa aquele que vai ofertar, aquele que não tem, abençoa da mesma maneira, meu Pai amado, abrindo porta, meu Pai querido, para o teu filho, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, abra a janela do céu, derrama uma bênção recalcada na vida de cada um dos teus filhos, meu Pai querido. São essas bênçãos que eu te peço e por fim te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé nesse exato momento. Já quero convidar aqui para o altar, servo do Senhor, Diácono Fábio, que estará ministrando a palavra do Senhor, trazendo a palavra de ensino nessa noite. Eu tenho certeza que tudo aquilo que o servo do Senhor estudou, buscou da parte do Senhor, o Senhor irá usá-lo nessa noite para as nossas vidas. Estenda as suas mãos para cá. Deus de glória, Deus de majestade, queremos apresentar a vida do teu ungido, do teu servo, que o Senhor possa, Senhor, usar ele essa noite como canal de bênção, Senhor, para as nossas vidas. A tua palavra consola, exorta e edifica. Usa o teu servo uma vez
vez mais, Senhor, com sabedoria, eloquência na tua palavra. A boca é do teu servo, mas a palavra é tua. A tua palavra transforma, a tua palavra regenera, a tua palavra liberta, a tua palavra convence o mais vil pecador e transforma ele numa nova criatura, meu Pai. Usa o teu ungido, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Já com o Fábio, deixa Deus te usar. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Microfone novo, irmãos. O pastor disse que esse é uma bênção. Vamos lá então estrear agora e com a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, Aleluia. versículos 17 a 19. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 3, dos versículos 17 a 19. 19 só o início dele, só a pontinha inicial. Aleluia. Amém, igreja? Está escrito assim, irmãos: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. E aí o início do 19. Logo, para que é a lei? E eu convido a igreja a sentar-se. Tomem seus assentos, irmãos. O tema da mensagem de hoje está aqui. Para que serve a lei? É Deus, aleluia. Para que é a lei? Irmãos, nós aprendemos muito cedo na nossa conversão que a lei não salva ninguém. A gente aprende que a lei não justifica ninguém. E ela nem dá parte para a gente a herança alguma. Porque a palavra do Senhor é autoexplicativa. Ela fala aqui, né, que antes da lei, o Senhor já havia firmado um pacto com seu servo Abraão. Após Abraão, depois desse pacto de graça que o Senhor já havia feito a Abraão, 430 anos depois veio a lei. Então a lei não poderia abolir aquilo que já tinha sido determinado antes por Deus. Ora, então se a lei não invalida aquilo, ela serve para quê? Para que serve a lei? Se ela não salva, ela não invalida nada lá para trás, para que serve? É ignorância nossa, irmãos, achar que a lei não serve para nada, porque querendo ou não, ela continua incerta na palavra de Deus. Ela está aqui redigida, publicada e passando por todos nós, né? A gente aprende sobre a lei. Achar que ela não tem serventia para a nossa vida é ir de um extremo ao outro, né? É achar que porque eu não posso comer o ferro não tem utilidade. O ferro tem utilidade, né? E da mesma forma, a gente tem que olhar para a lei assim. Nós sabemos que vivemos no tempo da graça, mas para que serve a lei? Apenas dois tipos de pessoas alegam ser a lei inútil. O primeiro tipo é o descrente, aquele que faz piada com tudo e com todos, retira trechos isolados da palavra de Deus para tentar desmerecer a sua fé, para tentar te provocar, para tentar fazer qualquer outra coisa contigo que não seja edificado. E o outro tipo é aquele antinomiano, é aquele que crê exclusivamente na graça. E hoje, por causa do hedonismo das pessoas, elas têm sido levadas a crer naquilo que se chama, né, aquela graça, a pessoa quer viver naquela graça suprema, né? Ela acha que ela pode fazer qualquer coisa
que não importa, ela é salva mediante a graça de Jesus Cristo. Ela pega a lei, aquele ensino, e quebra todo como se fosse um móvel velho de madeira e joga no fogo, como se não servisse para absolutamente nada. Ele vive pela hipergraça e despreza tudo aquilo que o Senhor ensinou ali no passado. Quem estabeleceu a lei para as nossas vidas foi o próprio Senhor, para o povo judeu. Ele estabeleceu ela lá. Ela não serve realmente para salvar, mas ela é digna da nossa atenção e da nossa reverência, porque foi escrita pelo Senhor, pois foi estabelecida com propósitos e ela é de útil aplicação até hoje. Nós sabemos que a lei, ela é dividida em três, né? Nós temos a lei cerimonial, que era aquela lei que dizia como que o sacrifício seria feito, como o sacerdote devia se portar, como a gente deveria fazer aquele procedimento dentro do templo. Era a lei cerimonial. Tinha a lei cívica, que reparava os danos da própria sociedade, né? Só que hoje a igreja não concentra mais esse poder, é o Estado. Então a nossa lei cívica hoje é regida pelo Estado. Mas existe a lei moral. A lei moral está fundamentada nos 10 mandamentos. Quem deu os 10 mandamentos foi Deus. E Ele continua exigindo essa lei moral da gente, porque todo ele foi confirmado por Jesus. A lei cerimonial não, a cívica também não, mas a lei moral perdura até hoje. Nós não devemos honrar pai e mãe, segundo a palavra do Senhor. Ela é confirmada em todo instante na Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo. Nós não devemos cobiçar o que é do próximo. Nós não devemos ter outros deuses diante de nós. A única coisa que muda a gente é que o nosso descanso deixou de ser um dia para ser uma pessoa. É a única coisa que muda, mas tudo ainda confirmado por Jesus Cristo. Então, a lei, irmãos, ela tem uma serventia, e é isso que eu quero explorar hoje com meus irmãos. Ela, sem o Evangelho de Jesus Cristo, é a voz condenatória de Deus contra nós, porque aquele que é culpado dela merecia ser condenado pelo Senhor. Então, sem o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas, ela seria algo para nos condenar. Mas qual que é então a primeira utilidade da lei? Irmãos, a primeira utilidade da lei é manifestar ao homem a sua culpa. A primeira utilidade da lei é mostrar para o homem o quanto ele é culpado e vil de seus maus atos, né? Nós tendemos a achar, irmãos, que antes de conhecer a palavra do Senhor, de ter frequentado um culto em uma igreja bíblica, né, a gente costumava achar que nós éramos suficientes em nós mesmos. Ninguém aqui, antes de ser convertido, achava que levava uma vida toda errada. Eu não achava que eu levava uma vida toda errada. Morei 3 anos e meio fora. Mãe, quantas vezes a senhora se preocupou comigo? Nenhuma vez. Nunca me vi envolvido em problema nenhum, a não ser estudo e o propósito que eu servia. Então eu achava mesmo que eu era um salvo de Deus já, na minha ignorância. Eu achava que nem pecado eu não tinha. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir quantas vezes seja necessário, porque foi necessário a leitura da palavra para eu entender a minha culpa, para eu entender o quanto eu era culpado. E a missionária Evelyn acabou de ler com a gente aqui, Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. E a gente costumava achar que a gente era sábio. Nenhum de nós aqui pegava a nossa vida e achava que ela estava toda errada. Então o que a gente fazia? A gente tinha a nossa vida moldada pelos nossos parâmetros anteriores. O Brasil é considerado um país cristão, né? Na sua maioria é considerado um país cristão, mas é um cristianismo raso, superficial. Sim, eu, por exemplo, era o famoso católico não praticante. Se você não pratica, você não é. Eu sou um bom filho não praticante, então eu não sou um bom filho.
Eu sou um bom marido não praticante. Não sou um bom marido, eu não pratico isso. Né? Então a gente pega aquele conjunto superficial que nós aprendemos lá atrás e aplicamos, engolir qualquer asneira que falasse sobre Jesus. Uma vez um amigo falou que Jesus, alguns historiadores diziam que ele tinha tido um relacionamento amoroso com Maria Madalena. E aí você pensa, e qual que é o problema disso? Não tem problema nenhum Jesus ter sido o homem de uma mulher. Não diminui em nada o que ele fez. Olha que cristianismo raso, irmãos, que a gente acreditaria se Jesus nunca se casou, ele teve relacionamento íntimo com uma mulher, ele era um fornicário, ele quebrou a lei em um ponto, ele é condenado por todas. Então a gente carrega esse cristianismo superficial e vai aplicando na nossa vida, sem nem perceber. A gente relativizava o Deus homem de qualquer forma. Eu conheci um padre, o padre Getúlio, que pregava que todos iam para o céu. Ele achava que Deus não ia condenar ninguém. Deus é muito bom, ele não podia condenar ninguém. Ora, o juiz, para ser justo, ele absolve uma pessoa que matou o seu pai, porque ele ficou com pena de coitado. Você ia achar que ele era um juiz justo? Você jamais ia considerar isso, porque você sabe da falha dele. O padre Getúlio dizia que se você ama a sua namorada, não tinha problema nenhum você se deitar com ela. Ou seja, era um padre que incentivava você a ser um fornicário, um fornicador. Sendo que a palavra de Deus ensina exatamente o contrário, para você se abster desse tipo de prática. A pessoa levando a vida dessa forma tem consequências terríveis, irmãos. Saiu um estudo agora que foi feito e que corrobora com o que era ensinado na Bíblia. Irmãos, quando uma mulher ficava viúva, o irmão tinha que casar com a esposa do irmão morto para dar descendência para aquele irmão que está morto. Se ele não teve filhos, ele precisava de uma descendência. Aí a gente pensava, né? Pô, que história mais maluca, né? Se é o meu irmão que vai gerar filho, como é que o filho pode ser meu que estou morto? Estou ali pensando em espírito, né? Mas foi descoberto que a mulher, ela acumula o material genético dos parceiros que ela teve em vida. E há casos de mulheres que têm filhos com semelhanças a ex-namorados, com comportamento de ex-parceiros sexuais que ela tiveram. Então, olha só como é maravilhosa a palavra do Senhor. Se aquela viúva não teve filhos, o marido faleceu, casava com o irmão, e a chance do irmão ter filhos com ela, e ainda assim herdar a característica daquele que foi morto, é plenamente real. E isso foi provado cientificamente que é assim. É por isso que o Senhor fala para que nós cuidemos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Não podemos estar espalhando ou permitindo que o nosso corpo, especialmente a mulher, receba material de tudo que é tipo de pessoa, que não é o seu marido. Então a gente vem aprendendo esse cristianismo fraco, a gente vai se tornando uma pessoa sem moral, que relativiza tudo. Irmãos, eu não sei quem é da minha época aí, que agora sou um jovem senhor, fui cortar o cabelo e caiu um monte branco no chão, né? Aí, mas eu sou de uma época em que a gente assistia a banheira do Gugu, que tinha um monte de gente seminua lá. E aí, depois que terminava a banheira do Gugu, vinha um grupo, antigamente já era samba e depois era o Tchan, ensinar você a dançar na boquinha da garrafa. Todo mundo achava bonito ver uma criança abaixando ali na boquinha da garrafa. E aí, irmãos, essa geração cresceu. E agora essa geração faz o aniversário, a festa de aniversário da filha de 1 ano, um vestido transparente, dançando funk, e pergunta, mas o que tem? Estão com inveja porque eu sou bonita? Pensa, o que tem? Por que, irmãos, o que tem? Ela não foi convencida da sua culpa. Era igual nós.
lá atrás. Igual eu falei para os irmãos que eu achava que nem pecado eu tinha, e quando a palavra do Senhor me confrontou, eu vi o tanto de pecado que eu tinha, o tanto de coisa que eu fazia de errado na minha vida, ainda que eu não fosse um filho que desse trabalho para minha mãe. E aí, irmãos, a gente só aprendia que quanto mais mulher, melhor, quanto mais dinheiro, melhor. E quantas pessoas não carregam isso até hoje? Quantos homens que estão na igreja não conseguem manter a fidelidade com a esposa porque cresceram dessa forma? Né? Quantos homens que têm hoje aí sendo enganados por ter mais dinheiro, por ter mais coisas? Ontem, um amigo nosso lança num grupo lá de amigos da época da escola, que uma cliente dele, ele é advogado, uma cliente dele, mandou um extrato da conta dela com 16 mil depositado daquele jogo do Tigrinho, irmãos. O jogo do Tigrinho. Ele escreveu lá no grupo que ele ia ganhar 50 mil e ia esfregar na nossa cara. Aí vai lá, irmão, faz isso daí para tu ver. Teve uma mulher lá no Ceará que tirou a vida. Ganhou 10 mil, achou legal, bonito. Depois gastou mais de 1 milhão, vendeu a casa da família. Não acharam nem o documento da propriedade rural da família que a mulher vendeu para jogar. Porque fomos ensinados que quanto mais melhor. Quanto mais mulher melhor, quanto mais dinheiro melhor. Desprezando a palavra do Senhor, sem sermos confrontados com a nossa culpa. Nós estamos literalmente à beira do precipício, irmãos, sem perceber quando a gente está nessa condição, né? E então a gente é confrontado pela palavra de Deus. Alguém orou por nós. Deus levantou alguém no meio da nossa família. Nós visitamos uma igreja bíblica que prega o Evangelho. E aí o Senhor desperta a nossa consciência, né? Porque em Tiago 2,10 diz que se a gente falha em nenhum aspecto da lei, somos culpados dela por inteiro. E aí, irmãos, quando a gente abre os olhos com relação à nossa culpa, a gente ainda vai enfrentar muitos outros problemas, né? Depois, qual que é o segundo propósito da lei? Aniquilar toda a esperança de salvação por meio de uma vida reformada. Não, agora eu me convenci do meu pecado, agora eu vou andar bem direitinho, agora eu não vou mais falhar. Aí é como se eu dissesse assim: Dona Nete, que tem um mercado na zona sul de Porto Velho, eu compro lá e não pago ela, eu compro lá e não pago ela. Aí um dia eu chego para a Dona Nete e falo assim: Dona Nete, olha só, eu me tornei um cristão, eu sou crente agora, eu vou fazer tudo direitinho, toda a compra minha eu vou pagar na hora que eu comprar. Aí Dona Nete: amém, irmão, maravilha. Então pode ser assim? Pode ser assim. Maravilha. Não é mais do que sua obrigação, né? Não é mais do que sua obrigação. Mas e o débito passado? Como é que vai ser? Esse é o cristão que acha que pode, depois de ter conhecido a palavra, se convencido de sua culpa e deve adotar uma conduta reta mesmo porque ele é servo do Senhor agora. Ele não pode achar e sonhar que ele pode ser salvo por ele ser reto. Não pode sonhar com isso. Glória a Deus, aleluia. Nem imaginar, irmãos. Olha só, a obediência futura, ela não tem o poder de expiar a culpa passada. É como o caso diante do juiz. Seu juiz, eu matei uma pessoa, é verdade, mas eu me converti e agora nunca mais vou fazer isso. Amém? Não é que pensam. Você vai ser abençoado. Mas primeiro pegue suas coisinhas aí e vamos para a cela, que lá é seu lugar. Você tem que pagar a sua pena perante a sociedade. Nós temos que pagar a nossa pena, irmãos, né? E ainda que a gente esqueça do que a gente ficou devendo para trás, a gente serve um Deus que não esquece. Ele sabe tudo, irmãos. E eu não sei se algum dos irmãos já teve a oportunidade, depois de uma conversão sincera do coração, de Deus fazer você lembrar de coisas que você já tinha apagado da sua mente. Glória a Deus. Porque o Senhor quer o seu pleno conserto.
Ele já te perdoou. E porque Ele te perdoou, Ele quer agora uma ação sua. Volte lá atrás e lembra disso que você já tinha apagado no seu HDzinho mental. Ah, eu já tive a oportunidade de pedir perdão de quem está perto, de pessoas que estão longe, eu nunca mais tive contato, porque o Senhor é misericordioso para nos lembrar de nossas falhas, né? E para que a gente tenha a ideia de que uma perfeita obediência no futuro é impossível. Em Jeremias 13:23 está escrito assim: será que o etíope, versão NVI, tá? Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão tão acostumados a praticar o mal. Esse versículo serve para nós, irmãos, porque nós somos da geração do pecado desde a queda de Adão, desde a queda da humanidade. Nós somos maus na nossa própria natureza. Até quem é mau se acha bom. E a gente tem que entender que essa perfeita obediência no futuro é impossível. Quantos daqui são batizados? Agora continue com a mão estendida quem nunca mais pecou depois de batizado. A gente continua errando, né, irmãos? Está na nossa natureza. A gente é fechado no trânsito. A nossa mente não é convertida, já sai um palavrão dentro dela, desse tamanho, né? A gente dá aquela topada bem assim no cantinho, a gente não fala, misericórdia, Senhor, não, vem outra coisa na mente, né? Falei, mãe, a minha mente não é convertida, mãe. Eu estava aqui esperando um tempão no trânsito, o sinal daquele que abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E aí quando está na minha vez, uma mulher para bem devagarzinho de moto, bem na minha frente. Falei, mãe, a minha mente não é convertida. Porque eu pensei outra coisa, mas eu estou trabalhando nisso. O Senhor pelo menos já falei, para não abra a boca. Você pensa, mas nem abra a sua boca para pensar nada que eu não quero que você diga. Irmãos, e a gente tem que entender que nesse nosso processo, achando que vamos ser santos daqui para frente, né, plenamente impecável, a gente tem que entender que lá no céu não entra uma mancha sequer, uma asinha sequer. Não pode, a sua veste tem que ser alva como a neve. Uma manchinha só basta para que você perca. Veja lá no Antigo Testamento, o animal era sem mancha e sem defeito. Sem mancha e sem defeito. Assim serão nossas vestes lá no céu, né? Sem mancha alguma, por causa de Jesus e não por causa da gente. Nós vemos, irmãos, que os fariseus, que eram os religiosos, os certinhos diante da população e da comunidade, eles recuaram na hora que foram confrontados por Jesus durante a intenção de apedrejar a mulher apanhada em adultério. Ali, eles foram confrontados. E ainda que eles se achassem certos o bastante para atirar a primeira pedra, Jesus falou, vocês são retos desde quando? Quem nunca mais pecou aí? Pode lançar a pedra, está autorizado. Só que o primeiro que vai lançar é o que tiver sem pecado. O único que estava sem pecado era ele. Ele não ia jogar a pedra. Então o milagre foi feito ali, uma vida foi salva através dele. Irmãos, uma pregação da livre remissão dos pecados em Cristo não entra na mente e no coração de uma pessoa que se acha reformada, porque nós precisamos entender que Cristo fez isso na nossa vida, que Ele que reformou de verdade a nossa vida e que nós dependemos dele para de eterno. Outra função, para que serve a lei? Mostrar ao homem a miséria que lhe cairá por causa do pecado. A lei também tem essa função, irmãos. E Jesus deixou esse exemplo claro para nós quando ele relata a parábola do rico e Lázaro. Quando ele fala de rico, do rico e o Lázaro, a gente vê que o Lázaro era aquela pessoa
né, sofrida, que os cães vinham lamber suas feridas. Era o consolo que ele tinha na vida, era esse. E o rico sempre deixando tudo para depois, até o momento que o depois não chega mais. E ele queria que pelo menos Lázaro pingasse uma gota de água da língua dele, por causa do inferno que ele estava vivendo. E quando ele via Lázaro no seio de Abraão, ele estava lá com vontade de voltar e anunciar para os irmãos dele, para que não viessem àquele lugar, que fossem diferentes deles. Então, meus irmãos, a lei tem essa função também, de mostrar para nós que a miséria recairá sobre nós por causa do pecado. E qual a necessidade da lei nos mostrar isso, irmãos? Para que nós clamemos a Jesus. Para que nós clamemos aquele que pode nos salvar de fato. E agora, irmãos, mais o quarto ponto pelo qual a lei é necessária. Ela é necessária para evitar que os cristãos confiem na justiça própria. John Knox, que é aquele reformador, oh meu Deus, da terra do William Wallace, da Escócia, aquele reformador escocês, que a igreja, eu até falei outro dia aqui na igreja, que a igreja onde ele pregava tinha hoje se tornado um bar, né? Mas na época aquele homem era tão usado por Deus que ele orava sem cessar. Ele pedia: me dê a Escócia ou eu morro, Senhor, clamando a Deus o tempo todo aquilo. E a rainha da Escócia, que era tida como Maria Louca, ela falava que preferia enfrentar o exército da Inglaterra a enfrentar as orações de John Knox. E esse homem, há relatos dos últimos dias dele de vida, ele falando que ele já tinha defendido muitas das setas, dos dardos inflamados lançados pelo maligno. Ele já tinha defendido vários, mas no fim da vida dele, ele falou que Satanás lançou os mais cruéis contra ele, os mais aterrorizantes. E quando questionado o que eram essas setas que deixavam ele daquele jeito, ele falou: era dele achar que merecia o céu e as bem-aventuranças por ele ter cumprido o dever que Deus mandou ele fazer. Ele estava se achando, Satanás estava, a antiga serpente, como ele fala, estava seduzindo ele a achar que ele era merecedor daquilo. E nenhum de nós somos, irmãos. Nenhum de nós somos merecedores daquilo. A gente alcança aquilo pela graça de Jesus. A obra é uma evidência de que você é salvo pela graça, mas ela não te salva. Ela não te salva. Continue fazendo boas obras para o Senhor. Isso é uma evidência de que você é um salvo. Mas não pense que isso é capaz de colocar você diante de Deus na posição de exigir algo dele. Porque nós só vamos subir por causa de Jesus Cristo e por causa do seu amor incomparável. E quando a gente começa a professar uma fé, a assumir um compromisso na igreja, quando a gente reconhece que somos culpados, que a gente não pode estar salvo numa vida reformada, quando a gente começa a ter consciência de todas essas coisas, nós temos que ter cuidado para não nos sentirmos superiores que os demais, como se fôssemos um modelo de perfeição. Olha, seja um pai como eu. Olha, seja um marido como eu. Olha, eu que sei qual a forma de criar melhor filho, eu que sei. Daí a gente tende a se colocar num pedestal de superioridade, quando Deus nos incentiva, e o Senhor Jesus o tempo todo, a sermos humildes. Ele que se reduziu da condição de Deus para vir como homem, nos ensina ao tempo todo a humildade. A gente tem que ter cuidado a bater no peito para falar sobre o Evangelho perante os demais, porque hoje em dia, irmãos, até me perdoe pelo que eu vou falar aqui, mas falar sobre o Evangelho hoje não significa muita coisa.
não significa muita coisa. Primeiro, que não é um título bíblico que a palavra de Deus nos dá. Isso daí é como os demais nos veem que estamos nessa igreja, na igreja protestante. Eles reconhecem a gente, né, reconhecem a nós como evangélicos. Mas, hoje em dia, a gente vê que a palavra do Senhor não diz isso sobre nós. Ela não diz que nós somos evangélicos. Ela, em João 1, 9 a 10, ela fala que nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Ela fala que nós somos discípulos de Jesus, como está escrito em Lucas 14, 25. E ela fala que nós somos cristãos, como está escrito em Atos 11, 25, 26. Então são esses os 3 títulos que a palavra de Deus dá para a gente. Nós somos filhos de Deus, quando somos discípulos de Jesus, ou seja, somos conhecidos por termos Jesus como nosso mestre, como nosso Senhor, como nosso Salvador. E então, por sermos semelhantes a esse Cristo, nós chamaram de cristãos, que ficou o apelido registrado na Bíblia como cristãos. Então, somos evangélicos como eles nos conhecem. Só que, irmãos, a gente precisa analisar, porque no Brasil a gente tem cerca de 218, 220 milhões de pessoas no nosso país. Cerca de 70 milhões são evangélicos. 70 milhões. Ou seja, irmãos, bastaria que a gente convertesse de 2 a 3 pessoas, cada evangélico, para que nem precisasse de missões no Brasil. Mas por que isso não acontece? Porque são muitos evangélicos e não discípulos de Jesus. Nós precisamos despertar para isso, irmãos. Já ficamos adormecidos muito tempo, achando que o Senhor, Ele quer o nosso ofício, Ele quer que nós vamos... Olha lá, quando a gente via, Jesus ia pregar. Aí ia o que atrás dele? Uma grande multidão. Os evangélicos. Estava lá, aquela grande multidão. Mas quem eram os discípulos mesmo? Tinham 12, tinham os outros 70 que Jesus mandou em outras missões, mas os apóstolos eram 12, os discípulos eram muito menos, mas era uma multidão que acompanhava aquele homem. Esses eram os evangélicos, né? Aquela multidão acompanha com curiosidade, acompanha para ouvir uma palavra, acompanha, né, para contemplar um milagre, acompanha pela multiplicação de pães, acompanha pela multiplicação dos peixes. E aí, irmãos, a gente acaba vendo que eles não são cristãos. A gente acaba descobrindo que muitas pessoas não estão sendo submissos ao rei pelo fato dele ser o nosso rei, o nosso Senhor, mas somos submissos ao rei esperando as migalhas que ele pode dar. Muitos são assim, irmãos. Olha só, numa quinta-feira como essa, a nossa igreja não está nem metade dela cheia. Mas o dia que Deus tocou o nosso pastor para ir numa missão lá em Guajará-Mirim, consagrar um óleo na presença dele por 40 dias no monte mais alto do estado de Rondônia e voltar, tinha gente sentado quase aqui para ouvir o ensinamento da palavra de Deus, para alimentar o seu espírito. Não tem metade da igreja cheia, mas para receber um óleo que pode fazer um milagre, que pode fazer com que teu marido deixe a amante, que pode fazer com que tuas dívidas sejam sanadas, que pode fazer qualquer outra coisa miraculosa, a igreja lota, irmãos. É verdade. São, né, aqueles que gostam de ouvir a palavra, mas o que eles querem é o que eles podem pegar para eles, e não uma conversão genuína. Na hora da nossa oferta, quando a missionária fala que vem que Deus vai restituir de 100 para 1. Rapaz, o cara puxa 50 do bolso assim, sem nem pensar. Opa, 100 para 1. Vou logo fazer uma nota promissória aqui no nome do Senhor Deus de 5 mil reais.
100 notinhas de 50, irmãos. Olha só, vou casar lá. Não, vou dar nem 50 não, vou dar é 100. Que Deus vai me pagar é 10 mil reais. Com essa nota aqui que eu vou dar de 100. Quando a oferta é nesse patamar, todo mundo vem querendo barganhar com Deus para ganhar mais. A palavra dele é verdadeira, o que está escrito lá é verdadeiro. Mas ele sonda o coração de cada um para saber para quem ele libera esse valor ou não. Glória a Deus. E aí, quando a oferta é para abençoar o pregador que se dispôs a vir na obra, aquele irmão simples que veio aqui trazer uma palavra, aí o cinquentão já muda de lugar aqui, vamos para aquela tartaruguinha, 2 contos, vamos pegar e vamos abençoar o pregador. Essa daqui eu não quero 100 vezes mais, o que eu quero 100 vezes mais é de 50, 100, mas essa daí não. Aí quando a oferta é para alcançar um trabalho missionário, olha, aquele irmão está indo lá em tal lugar fazer uma missão, vamos abençoar ele, bora. R$2 já dei para o pregador, agora R$1,50 para o irmão missionário. E aquele irmão está passando necessidade, às vezes dentro da igreja, tem uma oferta também. Vou pegar essa moedinha aqui de 50 cents e eu caso lá. Irmãos, a gente tem que prestar atenção nisso. Nós temos que estar atentos a tudo isso, porque ser evangélico hoje está na moda. Está na moda, está na moda. As igrejonas de parede preta, é um showzão, é um espetáculo. Agora tem uma igreja dessas aí, não é contra não, assim, tem muita igreja da parede preta que é uma benção, só que tem lugar que está transformando em casa de show, e a intenção dos pastores são essas. Tem um que está fazendo agora uma área VIP na igreja, quando a palavra do Senhor é clara em dizer que não se deve fazer acepção de pessoas. A área VIP é para quem? É para quem paga? É para autoridades? É para quem é o mais rico da congregação? Ou o senhor que tem mais grana? Senta aqui que o senhor é da área VIP. O que nós estamos fazendo com a igreja, irmãos? Camarote, né? Aí daqui a pouco tem open bar, né? Refil de Coca-Cola, de Fanta, petisco na igreja. Eu acho que na ceia vai ter lá todo tipo de pão para o pessoal da área VIP escolher. E Jesus está indo embora. E Jesus vai voltar e esse pessoal não está lá. Porque ser evangélico está na moda. Porque jogador de futebol é evangélico hoje, marca o golzinho lá, sai com a faixinha 100% Jesus, entrega o gol para Deus, mas entrega o corpo para Satanás, fazendo bacanal, pagando ilha, pagando moteus, chamando os colegas e se gabando daquilo, se achando maioral por estar fazendo aquilo. Tem adúlteros, tem condenados, tudo é evangélico, irmãos. Evangélico é quem crê no evangelho, não é? Até os demônios são evangélicos, são mais que alguns da igreja. Porque eles não só creem, como eles temem. Está lá no livro de Tiago 2,19. Não só creem, como temem. Eles sabem que isso aqui é verdade. E quando Jesus vem confrontar eles, eles falam: o que fazes antes do teu tempo, filho de Deus Altíssimo? Eu tenho legalidade para agir, o teu pai deixou eu agir. Né? Então o demônio conhece. O demônio tem mais referência por Jesus do que muita gente. Tem gente que sobe no altar para pregar estando em adultério. Tem gente que vem com louvor cantar estando em adultério, estando cometendo vários erros. Não tem temor do Senhor, irmãos. Não tem. Tem que ser insano para fazer um negócio desse, porque se você... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você faz algo desse tipo, você não teme ao Senhor, né? Porque o que é ser cristão de verdade no evangélico? É praticar as palavras deste livro. Maravilha, meu Deus. Quando Deus fala, quando Jesus fala sobre a casa alicerçada na rocha, estava até conversando isso com o pastor, sobre uma mensagem que nós
pregamos na casa da minha mãe, no nosso evangelho familiar, que um detalhezinho nessa mensagem faz toda a diferença, porque lá a gente vê que o prudente constrói a casa sobre a rocha de Jesus Cristo, e o insensato edifica ela na areia, onde não tem solidez alguma, né? E no primeiro vento aquela casa vai cair. Mas qual que é o grande detalhe daquela palavra? Quando eu me casei, o pregador usou essa palavra, mas até então eu pensava nela assim: bom, eu estou firmando aqui em Jesus, eu estou fazendo meu casamento na igreja, eu quero fazer tudo direitinho com a minha esposa, né? Então eu pensava que isso daí era firmar. Não, irmãos, isso daí não é firmar. Jesus fala, antes de começar a falar isso: quem ouve as minhas palavras e as praticam é como o prudente que construiu. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Tem muita gente que gosta de ouvir a mensagem do Evangelho. Tem muita gente que compra livros, vem no culto, vem 3 vezes na semana no culto, até que ele gosta de ir em conferência, ele gosta de ir em várias coisas. Ele ouve tudo, irmãos, mas só que não pratica nada na casa dele, na vida dele. Aí Deus está falando: você está sendo aquele que edifica, está edificando uma casa, você está vindo na igreja, mas está edificando na areia, porque as suas ações não falam por você. Aliás, as suas ações falam muito por você, e você não é meu seguidor. E aí a gente costuma criticar muito o apóstolo Pedro, porque ele negou Jesus, não negou? Só que onde ele chegava: ei, tu não é um deles? Você fala como eles, você se veste como eles. Ele já se parecia com Jesus. Ele era um apóstolo do Cristo. Ele, por mais que a gente fale isso, condene Pedro por ele ter negado o Senhor, ele já era parecido com o seu Senhor. E se ele pudesse ser condenado junto, se ele fosse um julgamento, ele seria condenado, porque ele tinha todos os sinais de um servo de Jesus Cristo. E nós, se ser discípulo de Jesus fosse um pecado, se fosse um crime, para quem mora lá na China, se fosse um crime, eu teria o suficiente para ser condenado ou não? Ixi, esse daí é aquele bandido perigoso que nem a pistola é só o dedinho dele, não faz mal a ninguém. Como é que é na nossa vida? Então, irmãos, ser cristãos é praticar o Evangelho. Não sejamos cheios da nossa justiça própria. Tem gente que eu vi, inclusive, um diálogo de uma moça conversando com a outra, onde uma dizia que ela também teve uma vida sofrida, mas ela nunca se vendeu, ela nunca vendeu seu corpo, e ela chegou onde chegou por muito trabalho duro. E ela estava conversando com uma dessas outras moças aí que vende negócio de OnlyFans, né, que é conteúdo erótico para homem. Aí essa mulher respondeu: não, mas eu creio em Deus, eu ainda oro a Jesus. E ela falou: mas isso serve de quê? Se não mudou nada na tua vida, se não te converteu em nada, isso serviu de quê? Ela confronta a outra jovem, né? Então, irmãos, o que tudo isso vem mostrar para nós? Último ponto, encerrando a mensagem agora. Qual que é a quinta e última serventia da lei nesse estudo aqui que eu trouxe para a nossa igreja? Maravilha, Jesus. Oh, graças a Deus. Revelar o real valor de um Salvador. Quando a gente aprende e entende tudo isso, irmãos, que primeiro a lei vem para manifestar a culpa do homem. Segundo, que ela vem para mostrar que nós podemos ser salvos por nossa vida reformada. Quando ela vem para mostrar para o homem a miséria que cairá sobre ele por causa do pecado que ele pratica e já praticou. Quando ela vem mostrar para nós que os cristãos não devem confiar na sua justiça própria, então aí finalmente ela revela que qual é o real valor de um Salvador.
Quando a gente fala para uma pessoa na rua, Jesus te ama, Ele quer te salvar, eles não entendem isso. Por quê? Me salvar do que? Eu não estou em perigo. Ele está na beira do precipício, mas ele não sabe que ele está em perigo. Jesus te ama, Ele quer você, Ele quer te salvar, Ele quer te usar. E aquilo não faz sentido na mente dessa pessoa, porque ela não sabe o valor de um Salvador. É por isso que o nosso Senhor finaliza dizendo: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh, graças a Deus, maravilha, Jesus. Essa é a mensagem que preparei para a nossa igreja, com todo carinho, para que a gente entenda que não podemos desprezar a palavra do Senhor em nenhum ponto dela. Toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e é útil para o ensinamento e é útil para a aplicação em nossas vidas, para que nós entendamos tudo isso. E que hoje a igreja saiba um pouquinho mais sobre a importância da lei. Amém? Amém, Jesus. Vamos orar. Aleluia. Bendito é o nosso Salvador. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua rica palavra que sempre nos ensina, Senhor. Hoje nós sabemos que a importância da lei era mostrar que nós somos todos condenados, Pai, que nós não temos valia nenhuma sem ter o nosso Salvador Jesus conosco, Pai. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, Senhor. Que nós deixemos de praticar o mal e que nós possamos sempre, Pai, sermos reconhecidos pela nossa semelhança com o Teu Filho amado Jesus. E nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo e louvando ao Senhor. Glória a Deus. Eu tenho uma meta aí que já tem mais de 10 anos. É conseguir fazer o que o diácono Fábio fez aqui essa noite. Mais uma vez, como sempre ele faz. Ele trouxe em menos de 1 hora, em exatamente 45 minutos, uma mensagem explicando 5 pontos. E encerrou. Se fosse comigo, eu estava no segundo tentando sair para o terceiro ainda. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, né? Mas cada um permaneça na vocação a qual foi chamado. Aleluia. Né? Deixa eu ver ele falar aqui sobre o hedonismo. Tanto tempo que eu não ouvi essa palavra de cunho de uma área teológica. Talvez alguém nem saiba aqui, né, o que significa. Né? Ah, eu acho que é do povo de Edom, né? Será que é dos edomeus? Está no mundo. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Como o diácono Fábio falou há minutos atrás, na igreja adquiriu mais um utensílio de ser usado no culto, um par de microfones. Esse é o microfone que a gente tem no nosso país, assim, de mais popular, é o microfone que eles dizem, é o top de linha. Não é o microfone da Shure. Então é para melhorar. Tá melhor? Foi melhor, o microfone? Pô, então eu senti que quando a gente vai falar, não dá grande. Ele é lindo. Ele abaixa, fica o som mais lindo. Isso, é uma bênção para a glória de Deus. Então tá aí. E dando tudo certo, mas daqui uns 2, 3 meses a gente adquire mais 2 para aposentar o outro. Ainda tem um aqui em atividade, né? Que é o par desse aqui. Esse aqui só vai se aposentar quando ele se estourar todo comigo. Até lá não vai. Mas eu vou ver se a gente adquire mais um par desses microfones aí. E a igreja vai, os irmãos do altar, as irmãs aí, eu creio que vão se sentir melhor e vai pesar menos na garganta de cada um. Amém? Glória a Deus, que o Senhor prossiga abençoando a vida de cada um de vocês, seu lar, sua família, os nossos irmãos internautas também que sempre estão conosco na transmissão. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, onde estiverem, que a paz do Espírito, a bênção maravilhosa do nosso Salvador Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Se essa igreja concorda, diga amém. Amém. Levante a tua mão. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, nesse momento em que já ouvimos a tua palavra e queremos sim que essa palavra, Senhor, ela venha a ser colocada em prática em nossa vida, que possamos valorizar o nosso Salvador e valorizar também a salvação que a nós nos foi dada, aleluia, da parte do poderoso Jesus Cristo.
abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Lava, Senhor amado, os 4 cantos da nossa família, limpando, renovando, restaurando. Deus, em o nome de Jesus, nessa semana do clamor do meio-dia, mais uma campanha voltada à família, campanha essa tematizada: a minha família não vai fracassar, aleluia. E oramos pedindo a tua bênção para nosso lar, libertação aos oprimidos da nossa família, oprimidos, Senhor, que não tem forças para sair da opressão, mas o Senhor é poderoso para libertá-los, para transformá-los, assim como o Senhor tem nos libertado e tem nos transformado dia após dia. Que todos os membros da nossa família, aqueles diretamente, aleluia, sanguínea, aqueles indiretamente que são ligados à nossa família, Pai, que sejam libertos e transformados, que sejam levantados poderosamente nesta terra, que sejam usados nas tuas mãos com poder, com muita autoridade, nos dons miraculosos do divino e poderoso Espírito Santo. Pai, vai conosco, onde vamos ao sair daqui, que tudo prossiga ocorrendo bem com todos nós, aonde chegarmos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que a bênção do Senhor esteja lá, no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Todos digam amém. Palmas que louvam e adoram a Jesus. Está encerrado o nosso culto. Venha à frente receber a ministração com óleo sobre a sua cabeça. Bênção do Senhor. Bênção do Senhor.